Hoje nós vamos conhecer o plástico verde produzido pela Braskem. Há mais de 10 anos, a empresa desenvolve e vem aprimorando a tecnologia de produção de eteno verde e polietileno verde I'm Green a partir do etanol. Você sabe o que é e como é produzido o plástico verde? A resina, feita a partir da extração da cana-de-açúcar, é produzida no Polo Petroquímico de Triunfo pela empresa Braskem. O plástico verde foi criado para tentar diminuir os impactos ambientais causados pela indústria na produção e comercialização deste material. Mas você deve estar se perguntando, mas qual a diferença dele para o plástico comum, aquele que usamos diariamente em sacolas e outros produtos? As resinas são idênticas, porém a diferença está na matéria-prima utilizada, neste caso, a cana-de-açúcar e o apelo ecológico. O plástico verde iniciou em 2007, né? A gente acabou construindo uma planta piloto. Nessa planta piloto a gente então desenvolveu toda a tecnologia para a produção do eteno através do álcool, né? Que depois se transforma no plástico verde. O produto verde da Braskem, a gente tem toda essa parte sustentável, né? De trazer esse produto para o mercado, né? Por questões de embalagens, em questões de manter isso melhorando a vida das pessoas. A gente obtém o eteno verde, né, da planta industrial ou da planta piloto de eteno verde, e esse eteno ele é exatamente o mesmo que o eteno que a gente obtém do petróleo, ele tem as mesmas características. A diferença é que ele é oriundo, né, do etanol da cana-de-açúcar, então ele é de uma fonte renovável, mas no momento em que ele vai virar plástico, que a gente vai fazer a reação para que ele vire um plástico, ele é exatamente a mesma matéria-prima. O plástico verde retira até 2.500 toneladas de carbono da atmosfera desde a origem da matéria-prima, a cana-de-açúcar, que vai gerar o etanol. Depois, o produto é transformado em eteno e, mais tarde, em polietileno. A unidade industrial de eteno tem capacidade para a produção de 200.000 toneladas de polietileno verde por ano. Isso representa 6% da produção de plástico feita pela Braskem. A gente acaba plantando o plástico, né? Ele vem da cana-de-açúcar, é um plástico que eu diria assim, a gente quase colhe um plástico, né, de uma árvore, né? Então a gente tem a cana-de-açúcar e acaba então removendo o CO2 da natureza, diferente dos outros plásticos que, né, não tem essa remoção de CO2 da natureza. Impacta no aquecimento global, né, que hoje, retirando o CO2 da natureza, e os nossos maiores clientes são clientes europeus, japoneses, né, que têm uma grande utilização desse plástico nos países deles. Para a produção de 200.000 toneladas anuais de polietileno, a Braskem utiliza a cana-de-açúcar cultivada em 65.000 hectares de terras, o que não chega a 1% das terras aráveis do Brasil, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso, além da região nordeste do país. Esse cultivo permite que sejam industrializados 460 milhões de litros de etanol, o que corresponde a quase 2% da produção brasileira de etanol. Ele tem uma pegada de carbono muito menor, né? Então esse é o grande apelo sustentável desse plástico, que ele recebe o nome de verde por isso, por ser sustentável, mas ele é um plástico que tem exatamente a mesma cara de um plástico normal, né? Esse é o produto que a Braskem vende para os seus clientes. A resina verde, feita a partir da cana-de-açúcar, possui as mesmas características físicas do PE convencional. Ela pode ser totalmente aproveitada pela cadeia da reciclagem tradicional. E um dos principais diferenciais é a redução da emissão de gases causadores do efeito estufa na atmosfera. Além disso, o polietileno verde é 100% reciclável, ou seja, o que é capturado permanece fixado durante todo o ciclo de vida do produto final. A Braskem foi a primeira empresa a desenvolver essa tecnologia e produzir o plástico com matéria-prima renovável no mundo. A principal vantagem não está nas características físicas, já que ele é muito semelhante às do plástico comum, mas no fato de ter origem vegetal. Produzir um plástico petroquímico e produzir um plástico através do etanol, a composição final é a mesma, só que tem a diferença da matéria-prima, que é uma matéria-prima então renovável, né, no caso, então ela consegue então retirar o CO2 da natureza. O PE verde ele é uma fonte então assim renovável de processo, então ele captura o carbono do nosso ar através da cana-de-açúcar e a gente consegue transformar ele em polietileno verde.
Então, em vez de usar o produto do petróleo, que é a parte fóssil, a gente faz ele, então, do extrativismo da cana-de-açúcar. O plástico não perde nada em qualidade e em propriedades em relação a um plástico oriundo de petróleo. Quando o etanol da cana-de-açúcar chega na Braskem, ele passa por um processo de desidratação. A partir daí começa a surgir o eteno verde, que alimenta as máquinas de polimerização para a criação do polietileno verde I'm Green. Esse material segue para empresas terceirizadas que vão transformar o plástico verde em um novo produto. O polímero verde, ele nasceu da planta piloto, então as primeiras coisas que surgiram no mercado e que foram divulgadas na mídia foram oriundos da planta piloto, mas uma vez esse produto desenvolvido, ele passa para a escala industrial, e aí são produzidos nas plantas industriais, né? Então a planta industrial de eteno verde produz isso e distribui para todas as outras plantas de polimerização, que é o que vai fazer o polímero, o PE verde em si. A procura pelo produto, que pode ser utilizado na fabricação de frascos de higiene e beleza e até mesmo nas embalagens de alimentos, sacolas, sacos de lixos e brinquedos, tem superado a capacidade de produção. Cerca de 80% dos biopolímeros, como também é conhecido o plástico verde, é exportada para a Europa, Estados Unidos, Ásia, África e América do Sul. Aqui no Brasil, a indústria fornece o material para clientes como a Natura, Boticário, Tetra Pak, Tramontina e a Brinquedos Estrela. O plástico verde também está sendo enviado ao espaço para os astronautas que estão em missão fora da Terra. Lá, o polímero se transforma em ferramentas. Depois de usado o produto, ele é reciclado para que não fique lixo no espaço. Para a gente fazer as peças no espaço, então na estação espacial, surgiu de fazer o filamento para botar na impressora 3D de polietileno. Polietileno surgiu mais uma ideia de fazer ele então polietileno verde. Então usar o nosso produto verde no espaço, uma questão sustentável, de trazer esse produto para o mercado. Então a Made Space comprou a ideia e hoje aplica lá na estação espacial o polietileno verde. Ele é reciclado, recicla ele e continua sendo reuso lá no espaço mesmo. Então a gente aproveita ele para fazer outros processos lá no espaço. Hoje, no mundo que nós vivemos, né, onde a preocupação cada vez maior com o nosso meio ambiente, com o consumo de água, um plástico onde tu consegue plantar, na verdade, esse plástico é de extrema importância, né? Porque, na verdade, quando tu faz um plástico do petróleo, tu está retirando da natureza e não tem como renovar, né? Então, por isso que é um plástico renovável. Por quê? Porque eu estarei sempre plantando a cana-de-açúcar e conseguindo produzir, então, um plástico que eu tenha as características igual ao outro plástico que é o plástico do petróleo. E estamos aí desenvolvendo essa tecnologia, sendo que hoje esta planta é a maior planta de produção de bioplásticos do mundo. O Habitat de hoje fica por aqui, nós nos vemos novamente na semana que vem. Até lá, tchau!